O cristão é liberto da iniquidade pelo sangue de Cristo. Parte 05, dia 7 de março de 2025. Essa é a sede do pecado, que é a parte mais nobre do homem, mas é a deformidade dessa parte. É a corrupção do que é melhor e certamente o pior mal. Mesmo uma deformidade no rosto é pior do que em outra parte. Um homem ensanguentado em um trono é pior do que uma pessoa em um montouro. Assim, o mal do pecado aparece no que faz a alma. Ela desfigura a imagem de Deus ali, e assim estraga sua beleza. Salmo 14, 3. Todos eles se foram, tornaram-se totalmente imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Nenhuma afta, úlcera ou gangrena é comparável a ela, pois estes apenas atacam o corpo, pecam na alma. Isso torna os homens e mulheres diferentes de Deus e semelhantes ao diabo. Deus é santo, justo e bom. O diabo é profano e perverso. E assim o pecador continua em seu pecado. Faz uma pessoa como o diabo, como uma criança e para seu pai. João 8, 44. Portanto, ambos vão para um lugar no final. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Considerar. D. Esse pecado é um mal hereditário, e estes são os piores males, os mais difíceis de serem curados. Nascemos com isso. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Está entrelaçado em nossa própria natureza, não pode ser retirado sem um milagre da graça. Mesmo tal poder é necessário para ressuscitar os mortos e vivificá-los. O homem inteiro deve nascer de novo, novo moldado antes que a pessoa possa se afastar da iniquidade. Considerar. Esse pecado é a mãe de todos os males, que já foram, são ou serão, o ventre fervilhante de todas as maldades. O que expulsou os anjos do céu? Adão do paraíso. O que inundou o velho mundo e queimou Sodoma? Era pecado, de todos os males da alma e do corpo aos quais o homem está sujeito. O pecado lidera. Veja como a morte em inúmeras formas inundou o mundo. Que dilúvio de misérias está inundando a humanidade, reinos, igrejas, famílias, pessoas, almas e corpos. O que abriu a comporta destes? Romanos 5,12 fornece a resposta. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nunca há um suspiro, nem um gemido neste mundo, sob qualquer dificuldade. Mas ele se eleva do aguilhão desta serpente e encheu o inferno de gemidos que durarão para sempre. Considerar. F. Que onde o pecado é removido em sua culpa e poder, os maiores males não podem nos prejudicar. Segundo a Pedro 3,13. E quem é aquele que irá prejudicá-lo se você for seguidores do que é bom? Doenças, cruzes, a própria morte, sem ela, é como uma serpente sem aguilhão. 1 Coríntios 15, 55, 56. Os severos açoites do juiz do céu e da terra, são transformados em varas de um pai amoroso. Salmo 89, 31, 32.
A morte é apenas adormecer e morrer apenas à sombra da morte. Não, eles nos farão bem. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Do caso mais obscuro, conturbado e confuso, Deus levantará uma bela moldura. Toda pedra lançada sobre eles será uma pedra preciosa, santificada para o bem deles. Considerar. G. Que qualquer pecado que esteja em vigor não apenas fortalece outros males, mas destrói e envenena todo o bem que uma pessoa desfruta. Ela não apenas arma doenças, morte e inferno contra um homem e uma mulher, mas transforma suas próprias bênçãos em maldições. Malaquias 2:2. Se você não ouvir, e se você não colocar no coração para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu mesmo enviarei uma maldição sobre vocês, e amaldiçoarei suas bênçãos. Sim, eu já os amaldiçoei, porque você não colocou isso no coração. Em todos os prazeres e confortos de um pecador fora de Cristo, a morte não pode. As cruzes de um homem o arruinam. A prosperidade de outro o enlaça e prova sua ruína. Provérbios 38, 9. Não, os próprios meios da graça são cheiro de morte para a morte de alguns. 2 Coríntios 2,16. Qual é a razão pela qual o pecado envenena a fonte? Assim sejam as águas doces ou amargas, elas estão matando. Considerar. H. Esse pecado é o mal mais doloroso e atormentador, quando uma vez que a dor dele é levantada e o veneno começa a operar sensatamente. Provérbios 18,14. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas quem o pode suportar? O espírito ferido? É verdade que é tanto tempo trabalhando com alguns que pode nunca funcionar assim, até que o inferno eles levantem os olhos. Mas o quão terrível deve ser então a consciência de uma parte eterna, e isso o pecado tormenta. Em que tormento caiu Caim quando sua consciência o atingiu? Fez Félix tremer, os joelhos de Belsazar baterem um contra o outro. Envolveu Judas em total desespero, de modo a se livrar de si mesmo. Veja Jó 20, 12, 16. Considerar. E esse pecado é o mal mais mortal. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Trouxe a morte temporal ao mundo, e o corpo do homem, que por sua criação não era passível de morte, tornou-se mortal. Mas mais do que isso, é a causa da morte espiritual. Mata a alma, separando-a de Deus e da comunhão com Ele, e faz muitos homens e mulheres mortos, enquanto vivem, de modo que seu corpo vivo é apenas um caixão para uma alma morta. Efésios 2:1. E, finalmente, traz a morte eterna. Considerar. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.